Olá, aqui é Ana Coé para a leitura da Bíblia 365. Hoje é dia 9 de fevereiro, dia 40. A nossa leitura ela se divide em 4 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo é que possamos juntamente nos conectarmos com a palavra, para nos fortalecermos na fé a partir do ouvir. Te convido a escolher um local confortável e de preferência em silêncio, para que você possa desfrutar deste momento em Cristo. E na autoridade do nome de Jesus, peço ao Espírito Santo que transbordem os nossos corações, tornando-os ensináveis, para que possamos receber as revelações na leitura de hoje. Amém e amém. Lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações diárias. Êxodo capítulo 29. Isto é o que você lhes fará para os consagrar, a fim de que me sirvam como sacerdotes. Separe o novilho, 2 carneiros sem defeito. Da melhor farinha faça pães e bolos sem fermento amassados com azeite e pãezinhos bem finos untados com azeite. Ponha tudo isso num cesto e ofereça no cesto. Traga também o novilho e os 2 carneiros. Então você fará com que Arão e os seus filhos se aproximem à porta da tenda do encontro e mandará que se lavem com água. Depois você pegará as vestes, vestirá Arão com a túnica e a sobrepeliz, a estola sacerdotal e o peitoral, e o cingirá com um cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. Você porá a mitra na cabeça dele e sobre a mitra a coroa sagrada. Então você pegará o óleo da unção e o derramará sobre a cabeça dele. Assim você o ungirá. Depois você fará com que os filhos de Arão se aproximem e os vestirá com túnicas. Também os cingirá com o cinto. Arão e seus filhos, e lhes atará os turbantes, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo. Assim você consagrará Arão e os seus filhos. Você fará chegar o novilho diante da tenda do encontro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Mate o novilho diante do Senhor, à porta da tenda do encontro. Depois pegue o sangue do novilho e com o dedo ponha sobre os chifres no altar. O restante do sangue você derramará na base do altar. Pegue também toda a gordura que cobre as entranhas, a membrana do fígado, os rins, os 2 rins e a gordura que está neles e queime-os sobre o altar. Mas a carne do novilho, a pele e os excrementos você queimará fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. Depois você pegará um dos carneiros e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Mate o carneiro, pegue o sangue e jogue sobre o altar ao redor. Corte o carneiro em pedaços e, lavadas as entranhas e as pernas, coloque-as sobre os pedaços sobre a cabeça. Assim você queimará todo o carneiro sobre o altar. É o holocausto para o Senhor, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Depois pegue o outro carneiro e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Mate o carneiro, pegue um pouco do sangue e coloque-o na ponta da orelha direita de Arão e na ponta da orelha direita de seus filhos, bem como sobre o polegar da mão direita deles e sobre o polegar do pé direito deles. O restante do sangue você jogará sobre o altar ao redor. Então pegue um pouco do sangue sobre o altar e um pouco do óleo da unção e faça aspersão sobre Arão e suas vestes e sobre seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes também, seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. Depois, retire do carneiro a gordura,
a cauda gorda, a gordura que cobre as entranhas, a membrana do fígado, os 2 rins, a gordura que está neles e a coxa direita, porque é o carneiro da consagração. Pegue também um pão, um bolo de pão azeitado e um pãozinho de massa bem fina do cesto dos pães, sem fermento, que estão diante do Senhor. Ponha todas essas coisas nas mãos de Arão e dos filhos dele, e movendo-os para a frente e para trás, ofereça-os como ofertas movidas diante do Senhor. Depois pegue todas as coisas das mãos deles e queime-as sobre o altar. Holocausto para o Senhor, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Pegue o peito do carneiro da consagração de Arão, e movendo para a frente e para trás, ofereça-o como oferta movida diante do Senhor. E essa será a porção que fica para você. Consagre o peito da oferta movida e a coxa da porção que foi movida, a qual se tirou do carneiro da consagração, que é de Arão e de seus filhos. Isso será a obrigação perpétua dos filhos de Israel, devida a Arão e seus filhos, por ser a porção do sacerdote oferecida da parte dos filhos de Israel, dos sacrifícios pacíficos. É a oferta que eles fazem ao Senhor. Pegue o carneiro da consagração e cozinhe a sua carne no santo lugar, no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto à porta da tenda do encontro. E comerão das coisas com que for feita a expiação, para consagrá-los e para santificá-los. O estranho não comerá delas, porque são santos. Se sobrar alguma coisa da carne das consagrações ou do pão, até pela manhã, queime isso que sobrou, não se comerá, porque é santo. Assim, pois, você fará com Arão e seus filhos conforme tudo que ordenei a você. Durante 7 dias você os consagrará. Também cada dia prepare um novilho como oferta pelo pecado para as expiações. E você purificará o altar, fazendo expiação por ele mediante oferta pelo pecado. E você ungirá para consagrá-lo. Durante 7 dias, você fará expiação pelo altar e o consagrará. E o altar será santíssimo, tudo que o tocar será santo. Isto é o que você oferecerá sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Ofereça um cordeiro de manhã e outro ao crepúsculo da tarde. Com um cordeiro, ofereça 2 litros da melhor farinha amassada, com 1 litro de azeite batido, e para libação 1 litro de vinho. O outro cordeiro você oferecerá ao pôr do sol, como oferta de cereais e a libação da manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Esse será o holocausto contínuo oferecido de geração em geração, à porta da tenda do encontro, diante do Senhor, onde me encontrarei com vocês, para falar com você ali. Ali virei aos filhos de Israel, para que, por minha glória, sejam santificados. E consagrarei a tenda do encontro e do altar. Também santificarei Arão e os seus filhos, para que sirvam como sacerdotes. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o Deus deles. Faça também um altar para queimar incenso. Faça-o de madeira de acácia. Será quadrado, tendo 45 centímetros de comprimento e 45 de largura. A altura será de 90 centímetros. Os chifres formarão uma só peça com ele. Revista-os de ouro puro. A parte superior, as paredes ao redor e os chifres. Ponha também um remate de ouro ao redor. Faça 2 argolas de ouro e coloque-as debaixo do arremate. Coloque-as de ambos os lados. Por essas argolas serão passados os cabos, quando o altar for transportado. Faça esses cabos de madeira de acácia, revestindo-os de ouro. Põe um altar em frente do véu, que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório, que está sobre o testemunho, onde me encontrarei com você.
Arão queimará o incenso aromático sobre o altar. Cada manhã, quando preparar as lâminas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo diante do Senhor de geração em geração. Não ofereçam incenso estranho sobre esse altar, nem holocausto, nem oferta de cereais, também não ofereçam libações sobre ele. Uma vez por ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez por ano, fará expiação sobre ele, de geração em geração. É o altar santíssimo ao Senhor. Mateus capítulo 26, versículo 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes, e ele disse: Quanto me darão para que eu o entregue a vocês? E lhe pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. No dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: Onde quer que façamos preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? E ele lhes respondeu: Vão até a cidade, procurem certo homem e digam: O mestre diz: O meu tempo está próximo. É a sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes havia ordenado e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs à mesa com os 12 discípulos, e quando comiam, Jesus disse: Em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. E eles, muito entristecidos, começaram um por um a perguntar-lhe: Por acaso seria eu, Senhor? Jesus respondeu: O que comigo põe o pão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a meu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: Por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu: Você acabou de dizer isso. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu para os discípulos, dizendo: Bebam todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo a vocês que, desta hora em diante, nunca mais beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos: Esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vocês para a Galiléia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhe disse: Em verdade lhe digo que, nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu: Ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: Sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. E, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e angústia, então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E, adiando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela 2ª vez, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim,
sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos dele estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Vocês ainda estão dormindo e descansando. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Salmos 31, do 19 ao 24. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas diante dos filhos dos homens, para com que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das intrigas humanas, no esconderijo os ocultarás do conflito de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Eu disse na minha prece: estou excluído da tua presença, mas tu ouviste a voz das minhas súplicas quando clamei por teu socorro. Amem o Senhor todos vocês que são os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com abundância aos soberbos. Sejam fortes e que se revigore o coração de todos vocês que esperam no Senhor. Provérbios capítulo 8, versículo 14. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meio de mim os reis governam e os príncipes decretam justiça. Por meio de mim governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me encontram. Riquezas e honras estão comigo, bem duráveis e justiça. O meu fruto é melhor do que o ouro refinado, e o meu entendimento é maior do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, sigo as veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e encher os seus tesouros. Terminamos mais uma leitura diária. Muito grata por este momento. Compartilhe esse vídeo com os irmãos e as irmãs que você se lembrou durante a leitura. Tenha um extraordinário dia. Deus abençoe você e a sua família. E até amanhã.